Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os subtipos da doença de Alzheimer. Ontem, na live de ontem, a gente conversou, eu fiz um panorama, né, de atualizações aí sobre a questão da doença de Alzheimer. E hoje eu voltei aqui para falar sobre subtipos, como eu tinha falado para vocês ontem, né? Bom, sempre me apresentando, para você que não me conhece, sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, sou mestre em saúde, doutoranda em saúde, trabalho há mais de 10 anos com pessoas idosas, pesquiso também nessa área, e para mim é sempre um prazer estar por aqui falando sobre assuntos relacionados ao envelhecimento humano, relacionado à questão do cuidado ao idoso, e já faço isso aqui nas minhas redes sociais há mais de 3 anos. Então, para mim é sempre um prazer vir aqui, em especial falar sobre a doença de Alzheimer, né, gente? É um tema que aqui nas minhas redes sociais eu trabalho há 3 anos, mas que desde 2012 eu venho desenvolvendo cursos relacionados à questão da doença de Alzheimer e é um dos temas, né, mais solicitados para mim. E temas, enfim, que as pessoas pedem, né, nos comentários, nos vídeos do YouTube. Então, para mim, sempre é muito importante vir por aqui e falar sobre a doença de Alzheimer, porque eu sei que é uma demanda de vocês. Hoje não foi possível, né, agendar essa live para as 19 horas. O horário que eu tinha para fazer essa live era agora. Então eu fiz um aviso aí para vocês rapidamente nas redes sociais e vim já para fazer essa live aqui. Vai ficar gravada e quem entrar no meio da live, enfim, não tem problema, você volta, assiste depois, né? Compartilha também com as pessoas, enfim. O importante é a live ficar gravada aqui e vocês poderem assistir no momento que for mais propício para vocês, tá bom? Bom, como eu falei ontem, a doença de Alzheimer, na verdade, é uma doença, é uma reação protetora, né, do nosso organismo contra uma pane que está acontecendo no nosso sistema, um desequilíbrio, né, que está acontecendo no nosso organismo, e desequilíbrio esse que vai causar uma reação protetora. Ao contrário do que a gente imagina, o Alzheimer, na verdade, é uma reação protetora, porque, né, se o nosso organismo está em pane, vamos manter ali, então, as funções vitais. É por isso que a pessoa que tem a doença de Alzheimer perde várias funcionalidades, né? E por último, é que ela vai perder as funções vitais. Essas funções vitais vão ficar preservadas até o final da doença, quando realmente já não há mais para onde o corpo recorrer diante de tamanho desastres, né? Então, nosso corpo vai reagir a várias agressões. A agressão é essa que pode ser uma agressão inflamatória, uma agressão relacionada à questão dos níveis baixos de nutrientes, de vitaminas, de hormônios, né? Ou uma agressão que pode estar relacionada também à presença, né, de compostos tóxicos no nosso organismo. Então, pessoas que ao longo da vida estiveram submetidas aí, expostas, né, à toxicidade, são pessoas que também podem desenvolver um dos subtipos da doença de Alzheimer. Antes de eu continuar, eu quero dar uma boa tarde aqui para Rose, para Líbia, boa tarde aqui também para Clarice, sejam muito bem-vindas, tá bom? Então, ontem a gente aprendeu que também, né, para prevenir, para tratar, pelo menos em fase inicial, né, do declínio cognitivo leve ou doença de Alzheimer, em fase inicial, é importante a gente entender que essa doença, até hoje, que se sabe que existem pelo menos 36 buracos ali no telhado, ou seja, 36 fatores que influenciam o desenvolvimento da doença de Alzheimer, tá? Mas que a indústria farmacêutica vem focando só em uma dessas questões, que é a questão da eliminação lá da placa, né, de beta-amiloide, e que 99% dos estudos, né, com esse objetivo vem alcançando fracasso. A gente teve a aprovação de uma medicação nas últimas décadas, né? E que, na verdade, existe uma controvérsia também em relação a ela. Eu falei sobre isso na live de ontem, não vou voltar sobre esse assunto na live de hoje, tá? Então, quem não assistiu a live de ontem, volte na live de ontem que eu falei sobre esse assunto. Também falei da importância de a gente não só fazer os testes, né, os exames de imagem, os testes neuropsicológicos, mas o quanto que é importante também a gente avaliar a questão do status genético, né, avaliar a questão do status bioquímico também, vários exames aí que precisam ser relacionados, né, ser avaliados para que seja identificado qual é o subtipo da doença de Alzheimer, para que a gente consiga fazer um programa ali personalizado
para esse idoso ou para essa pessoa que esteja desenvolvendo a doença de Alzheimer. Hoje, o que eu quero falar com vocês? O que a gente sabe hoje? Que existem pelo menos 3 subtipos da doença de Alzheimer, tá? Então, a gente escuta falar doença de Alzheimer, né, como se fosse uma coisa só, mas não é uma coisa só. Inclusive, quem já está acostumado a trabalhar com vários idosos que têm a doença de Alzheimer, está acostumado a ver várias características diferentes. Claro que ao longo da evolução da doença, né, a tendência é se unificar ali esses sintomas. Mas o início, né, o início dos sintomas, em geral, é diferente entre essas pessoas, porque cada uma delas vai apresentar aí um subtipo da doença de Alzheimer, né? Então, por que é importante descobrir esses subtipos? Por quê? Quando você descobre, é possível fazer um tratamento personalizado, né? E é possível também você avaliando a sua situação hormonal, avaliando toda a sua questão, né, bioquímica, genética, é importante também para você conseguir prevenir a doença de forma mais eficaz, né? Então, quais são os 3 subtipos da doença de Alzheimer que a gente conhece hoje? Pelo menos 3, né? Mas talvez a gente chegue a 6 subtipos da doença de Alzheimer. Já tem uma discussão sobre isso. O primeiro é o subtipo inflamatório, né? Geralmente esse subtipo inflamatório ele vai acontecer mais em pessoas que portam lá o ApoE4, que é o fator genético que mais pesa na questão do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Não é determinante, mas aumenta muito as chances, né? Se você tem um alelo 1, né? Se você tem um alelo ApoE4, você aumenta 30% suas chances de desenvolver essa doença. Se você tem 2, aumenta aí pelo menos até 40%, 50% de chance de você desenvolver Alzheimer, né? Então, esse tipo inflamatório tem um forte componente genético, justamente porque esse ApoE4 vai fazer com que o nosso organismo esteja mais suscetível a um processo inflamatório. Também, quando existe, né, esse Alzheimer tipo 1 inflamatório na família, geralmente a gente tem outros casos, justamente por conta desse componente genético. E quando a gente fala desse subtipo inflamatório, o que a gente quer dizer, né? A inflamação é algo que acontece de forma comum no nosso organismo, por exemplo, quando a gente sofre uma infecção, né? Quando a gente tem ali um machucadinho, acontece esse processo inflamatório. Só que ele vem para nos ajudar a combater aquela doença, combater aquela bactéria, combater aquele vírus, e ele vai embora, né? Ele vem para nos proteger. O problema de quando a gente tem um processo inflamatório crônico, ou seja, perdura por muito tempo, é que a gente fica inflamado o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro o nosso sistema imunológico está em alerta, só que isso, ao final das contas, vai ser prejudicial, porque esse processo inflamatório ele não pode perdurar por tanto tempo, né? Ele precisa ter limites. Então, quando você, por exemplo, se alimenta mal, quando você tem muitas infecções de repetição, né? Você vai fazer com que o seu corpo o tempo inteiro esteja inflamado. E isso vai te deixar mais suscetível a desenvolver a doença de Alzheimer, né? Quais são as características da doença de Alzheimer nesse subtipo inflamatório? Em geral, vai ter aquela perda, aquela dificuldade de aprender coisas novas, aquela perda de memória recente, mas você não vai ver de início dificuldade na fala, dificuldade para fazer cálculos, né? Não vai ter aquela dificuldade para organizar uma conversa, para o entendimento, não vai ter muita dificuldade para escrita, dificuldade para soletrar letras, dificuldade de cálculos. Essas coisas estão ali, estão mantidas ainda, né? Então a gente vai ter dificuldade de aprender coisas novas, dificuldade com a questão, então, de memória recente, mas a gente mantém os cálculos, a gente mantém o planejamento, a gente mantém a escrita, né? Isso não é algo que vai aparecer uma perda muito acentuada nesse subtipo inflamatório, né? Vai surgir, esse tipo de Alzheimer vai surgir por volta dos 60, 70 anos, só que ele responde bem mais rápido a esse protocolo RECODE, esse protocolo de reversão cognitiva, em relação aos marcadores bioquímicos que eu falei para vocês, que a gente vai ver nos exames, né, bioquímicos dessa pessoa. São marcadores ali de inflamação, que vão mostrar que o corpo dessa pessoa está muito inflamado. Então, a gente vai ter aumento de proteína C reativa, a gente vai ter aumento de interleucina 6, a gente vai perceber que essa pessoa geralmente tem resistência à insulina, ou seja, ou ela é pré-diabética, ou já é diabético ou diabética, né? E a gente vai perceber também um aumento do fator de necrose tumoral, que a gente também vai falando sobre esses assuntos ao longo da semana. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que os marcadores, né, biológicos ali de inflamação vão ser muito característicos nesse subtipo inflamatório.
Quando a gente fala no subtipo 2 do Alzheimer, que é o subtipo atrófico, a gente vai estar falando de um organismo e de um cérebro que ele está com deficiência, tá? Com deficiências de nutrientes, de vitaminas, de hormônios, e que ele para de funcionar, ele tem uma pane ali nas sinapses, porque ele não tem aquilo que ele precisa para sobreviver e para funcionar bem, tá? Ele também é mais comum naquelas pessoas que possuem o alelo ali do APOE4, mas ele vai aparecer numa década mais tarde, vai aparecer ali, no caso anterior, na verdade, do inflamatório, o Alzheimer aparece ali entre os 50 e 60 anos, no caso do Alzheimer atrófico, vai aparecer entre os 60 e 70 anos, né? Os sintomas vão ser basicamente os mesmos, mas nesse caso aqui a gente não tem evidência de inflamação. Então vão ser feitos vários exames ali e não é uma característica desse tipo a inflamação, processo inflamatório crônico nesse organismo. O que a gente vai perceber é que faltam ali nutrientes para as sinapses, para essa comunicação dentro do nosso cérebro. Então a gente vai ver que os níveis de hormônios estão baixos, que os níveis de vitamina D estão baixos, né? A gente vai ter também a questão da resistência à insulina, a gente vai ter homocisteína alta, ou seja, a gente vai perceber que há uma falta, né, de substâncias, de nutrientes, de vitaminas, de minerais que são importantes para o nosso cérebro funcionar bem. Daí a importância também da nossa alimentação, dos exames hormonais, né, dos exames onde a gente vê as doses de vitaminas, para que a gente consiga funcionar bem. Quando a gente tem uma alimentação ruim, quando a gente não suplementa bem, quando é necessário, o que vai acontecer é que o nosso organismo vai entrar em pane de qualquer jeito para nos proteger, e aí vem a doença de Alzheimer. A resposta, nesse caso, ao protocolo é um pouco mais lenta, mas também funciona. A gente tem um outro tipo, né, que a gente fala que é o tipo 1.5, é quando há uma mistura do tipo 1 do Alzheimer, ou seja, a gente vê características do Alzheimer tipo inflamatório e a gente vê características também do Alzheimer atrófico, ou seja, tem um processo inflamatório naquele organismo e tem deficiência também de substâncias, de vitaminas, de hormônios, de nutrientes para essa pessoa, tá? Então é o tipo 1.5. E a gente tem o tipo 3, que é o Alzheimer, que a gente vai chamar de tipo tóxico, que é aquele que geralmente vai aparecer em pessoas que nem têm o APOE4, ou seja, não tem lá aquele gene, aquele fator que vai deixar ele mais predisponível ao Alzheimer, mais conhecido pelo menos, né? Em geral, essa pessoa vai ter o APOE3, que também aumenta as chances de ter a doença de Alzheimer, mas um pouco menos. Você não vai ver, por exemplo, outros casos na família desse tipo de Alzheimer. Em relação às características e ao surgimento, ele vai aparecer ali por volta dos 40, 50 anos. Então, quando a gente vê alguém com sintomas de Alzheimer nos 40, 50 anos, né, e que é diagnosticado em geral, essa pessoa tem o Alzheimer tipo 3, que muitas vezes, até por desconhecimento, né, por falta de consenso, é chamado do Alzheimer atípico, porque ele vai ter umas características diferentes. Então, a gente não vai ter, por exemplo, aquela dificuldade com a memória recente, aquela dificuldade para guardar informações novas, né, para aprendizados novos, mas a gente vai ter dificuldade com a questão dos números, né, dificuldade para calcular, dificuldade para pagar contas, dificuldade na fala, né, para conseguir falar, articular palavras, dificuldade na questão da organização também da fala, dificuldade na questão começa a ter uma dificuldade posteriormente na questão da memória recente também, mas junto com a questão da perda de memória recente vem também a dificuldade na questão de memória processual, por exemplo, né? Lá no tipo inflamatório, você esquece informações recentes, mas você faz o seu bolo sozinha, você varre a sua casa, né? Ou seja, você faz o seu café, faz um bolo, faz uma vitamina. Nesse caso aqui do Alzheimer tipo 3, não. Essa memória, né, de processos também vai indo embora muito rapidamente. Então, é um tipo de Alzheimer que é mais complicado, que é mais grave, que, em geral, ele vem após um período de longo estresse. Então, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, cuida de uma pessoa que ela não tinha sintomas aparentes de Alzheimer, né? E, de repente, por exemplo, ela descobriu uma doença, ou alguém na família descobriu uma doença, ou ficou viúva, ou seja, um trauma muito grande, um período de estresse muito grande, essa pessoa surge rapidamente os sintomas da doença de Alzheimer. Geralmente é o tipo 3 também. E é comum nessa pessoa apresentar também depressão, né, sintomas de depressão e déficit também de atenção, tá?
Em geral, como eu falei, ou vai ser caracterizado, diagnosticado como Alzheimer atípico, ou vai ser caracterizado, diagnosticado como doença frontotemporal, com demência vascular, né? Geralmente tem um primeiro diagnóstico errôneo para depois chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer, justamente por conta dessa questão que eu falei para vocês, porque no início não tem essa perda de memória recente como tem nos outros dois subtipos, né? Essa perda de memória recente vem um pouco depois, mas vem junto com a perda de memória processual também. Então o idoso também vai ter dificuldade para fazer as coisas que geralmente a gente faz automático mesmo que a gente não lembre, né? Você pega as suas coisas, você vai escovar dente, você bota a pasta, você escova, você faz isso normalmente, mesmo que você não raciocine, né? Não exija da sua memória ali recente você ficar pensando naquele processo. Mas nos primeiros subtipos isso vai acontecer, ele vai conseguir fazer esses processos e no subtipo 3 não, ele perde também essa memória. Por quê? Porque no subtipo 3, né, a doença de Alzheimer vai atingir de uma forma mais extensa o cérebro. Lá no tipo 1, a gente vai ver que o Alzheimer vai atingir mais o hipocampo, né? No Alzheimer tipo 3, não. Vai haver uma extensão aí muito grande de várias áreas cerebrais que estão sendo atingidas ali pela doença de Alzheimer. O que a gente vai perceber na questão dos exames, né? E na questão da história dessas pessoas, que geralmente essas pessoas trabalharam numa exposição muito grande de elementos tóxicos, né? Pessoas que trabalharam, por exemplo, em lugar, trabalharam ou moraram, né? Em casas que tem muito mofo, pessoas que fizeram, por exemplo, obturação dentária, né? De amálgama, também é uma discussão que vem sendo feita aí, inclusive de diminuição dos sintomas cognitivos quando você tira essa obturação de amálgama que se fazia muitos anos, né, antes e que agora a gente não vê tanto, mas que é muito comum em pessoas mais velhas, aí de 80 anos, enfim, 90 anos. E a gente vai perceber que tem uma proporção maior de cobre em relação a zinco. Como eu falei, a questão do diagnóstico geralmente vai ser um outro diagnóstico, depressão, demência frontotemporal, demência vascular, para que depois se chegue ao diagnóstico da doença de Alzheimer. A gente vai ver que o cortisol nessa pessoa vai estar baixo, a gente vai ver que o T3 reverso está baixo, aliás, T3 reverso está elevado, T3 livre está baixo. E a gente vai perceber que, além disso, também estradiol está baixo, né? E outros hormônios também, como testosterona, vão estar baixos nessa pessoa também. Por isso que, voltando mais uma vez, né? Quando o autor, os pesquisadores fazem essa subdivisão ali, é porque eles percebem que com os vários exames, juntando os exames de imagem, com os testes, né, neuropsicológicos, neurocognitivos, com a questão, batendo tudo isso com a questão de todos os exames hormonais, vitaminas, marcadores inflamatórios, etc., foi possível chegar aí nessa diferenciação, né, das doenças de Alzheimer. E aí a gente vai perceber também que nesse caso tóxico tem um aumento de substâncias tóxicas, né? Como por exemplo mercúrio, como por exemplo as micotoxinas, né? Que vêm aí dos fungos. Por isso que é importante a gente morar numa casa que seja o máximo possível com bastante ar, né? Que não tenha fungo, que você não seja submetido a processos alérgicos, né? Com frequência, porque tudo isso vai influenciar também o surgimento da doença de Alzheimer, né? Eu quero dar uma boa tarde para a Graciete, boa tarde para a Neuza também, seja bem-vinda, tá bom, Neuza? Hoje eu queria muito pedir a vocês, né? Iva linda, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Quero muito pedir a vocês que, primeiro, assistam a live de ontem. Segundo, se puderem, reassistam essa live que eu fiz agora falando sobre os 3 subtipos. Por quê? A próxima live que eu vou fazer sobre a doença de Alzheimer, eu vou falar sobre justamente esses 36 buracos ali, esses fatores, né, essas questões que a gente precisa avaliar com frequência para prevenir a doença de Alzheimer, claro, né? Se estamos estabilizados, a gente vai prevenir. Se estamos ali com desequilíbrio, a gente vai acabar causando a doença de Alzheimer. Então, a minha ideia com a próxima live é falar sobre os fatores, falar sobre suplementação, falar sobre alimentação, falar sobre tudo que influencia o surgimento de Alzheimer. Fazendo isso, eu vou começar a falar sobre como cuidar do idoso que tem a doença de Alzheimer. Inclusive, eu quero pedir a vocês também que deixem as perguntas de vocês aqui, deixem os comentários, deixem as dúvidas, tanto em relação à prevenção quanto em relação ao cuidado do idoso, para que eu consiga montar uma live, né, que seja mais integral possível, com mais elementos possíveis para trazer para vocês e para ajudar vocês tanto a prevenir quanto a cuidar de quem tem Alzheimer, tá bom?
Se vocês não tiverem, se tiverem perguntas, vocês podem colocar perguntas aqui, tá bom? Enquanto vocês pensam, se vocês têm alguma pergunta para colocar, eu quero dizer para vocês que eu não consigo marcar todas as lives dessa semana no mesmo horário. Então, se você não está nos grupos do WhatsApp, não está no canal do Telegram, os links estão no Instagram, abaixo do meu nome, né? Do meu perfil, ali tem um link para entrar nos grupos. Aqui também no Facebook tem, vai para o YouTube, então entre para você ser avisado. Ah, Juliana, não consigo assistir a live nesse horário porque eu trabalho. Não tem problema nenhum. Depois você assiste. O importante é vocês darem um feedback. Aprendi, não aprendi, estou com dúvida, pode falar mais sobre isso, né? Sugiro tal tema, sugiro tal questão. O importante é vocês darem feedback para que eu possa continuar trazendo informações que sejam do interesse de vocês, tá bom? E claro, pedir a vocês também que compartilhem, né? Convidem outras pessoas para estarem com a gente. Isso é sempre muito importante, tá bom? Quero agradecer aí a Rose. Rose, gratidão pela sua presença. Gratidão vocês estiveram no Instagram. Lembrando que a live vai para o YouTube. Vocês podem compartilhar aí com os amigos de vocês. E amanhã a gente volta com mais uma live, se Deus quiser. Vou avisar lá no grupo horário. Se eu conseguir já um horário certinho de manhã, eu aviso de manhã. Se não, ao longo do dia eu aviso, coloco aqui nas redes sociais. E lá no grupo eu aviso também para vocês o horário direitinho, para vocês participarem ao vivo. E sempre, gente, sintam-se à vontade para perguntar, para questionar, para propor, para colocar temas, né? Eu estou aqui realmente para poder ajudar vocês e para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então amanhã a gente volta, se Deus quiser. Fiquem na paz e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.